A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo. A Carta de Brasília reafirma o compromisso dos governos na garantia da segurança alimentar, sustentabilidade e transição energética. Pedro Lupion é deputado federal pelo Partido Progressista do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Joyce. Obrigado, Espaço. É um prazer falar com vocês. A primeira edição da Cúpula Sul-Americana Agro Global representou um importante marco para o agronegócio. A cúpula reuniu parlamentares da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. O documento elaborado quer reafirmar o compromisso desses países em potencializar o setor agropecuário. A proposta abre espaço para que os países trabalhem juntos para enfrentar os desafios globais e se tornarem grandes potências no agro. Apesar de que a gente já é uma grande potência, né, deputado? De onde surgiu a ideia de criar a cúpula? Veja, nós fomos provocados por parlamentares e entidades representativas de produtores dos países latino-americanos. Isso começou em uma ida minha e do presidente do Instituto Pensar Agro, do ex-deputado Nelson Leitão, à Argentina, onde nós conversamos com parlamentares argentinos e mesmo tendo a força agrícola e agropecuária que tem a Argentina, eles não tinham quase representação dentro do Congresso. Lá existe uma fundação chamada Fundación Barbechando, que é como se fosse a ProSoja, vamos dizer assim, e que começou a organizar esse trabalho, nos convidou, nos chamou para ir lá para ensinar-nos como fazer uma bancada ruralista. E nós começamos esse trabalho, o resultado eleitoral deles foi surpreendente. Eles colocaram, apesar de ser uma eleição diferente, eleição de lista partidária, não é voto nominal, mas conseguiram colocar ruralistas de fato dentro do Congresso argentino e hoje contam com mais de 30 parlamentares lá, atuando já dessa maneira. Quando aconteceu isso, já nos chamaram para ir ao Chile, que nós também fomos, nos chamaram para ir ao Paraguai, aliás, foi essa semana, inclusive, para organizar esse trabalho de um think tank do agro, que seria os moldes do nosso IPA, do Instituto Pensar Agro, que congrega mais de 60 entidades da agropecuária brasileira, do setor do agronegócio brasileiro, e criar também as bancadas ruralistas, para dizer assim, as frentes parlamentares da agropecuária, alguns países chamados de bloco parlamentário, outro de frente parlamentário, mas organizar efetivamente parlamentares que joguem junto nesse setor. O objetivo principal é a gente jogar em bloco. Tem muitas coisas que a gente é concorrente, tem muitas coisas que a gente disputa mercado, mas principalmente nós precisamos ser respeitados como grandes potências agropecuárias, grandes potências na produção de alimentos, cada um com as suas características, né? O Chile com a capacidade de produção de fertilizantes, a Argentina com uma grande produção de trigo e de carne, o Uruguai com um destaque enorme na produção de carnes, o Paraguai se tornando uma grande fronteira agrícola, crescendo todos os dias, para que a gente consiga fazer frente, porque eles enfrentam os mesmos problemas que nós enfrentamos. Embargos da União Europeia, críticas infundadas vindas de lá, concorrência com os Estados Unidos, disputa pelo mercado asiático, e isso tudo faz que a gente tenha convergências para poder trabalhar junto e buscar soluções para os nossos problemas. O deputado, e quais os principais pontos discutidos aí na Carta de Brasília? Bom, primeiro essa questão da reciprocidade ambiental, né? Esse tema de buscar na União Europeia esse enfrentamento em relação aos nossos produtos, como a gente produz aqui na América Latina, que são maneiras similares, o desenvolvimento e o fomento da cadeia de energias renováveis, que são temas que nós somos convergentes também, a possibilidade de nós enfrentarmos como bloco essa questão da concorrência nacional e principalmente que a gente tenha dentro dos parlamentos e dos governos a real importância para o setor agropecuário. O deputado, e o que esse documento representa para o Brasil e também para esses outros países? Acho que o senhor já colocou um pouco aqui, mas falando um pouquinho mais a importância desse documento. Eu acho que é um avanço, é a primeira iniciativa desse sentido, um avanço de uma integração entre parlamentares, entre parlamentos. É importante ressaltar que tinha presença nessa cúpula, vieram vários senadores, deputados de mais de 5 países. Eu sou membro do Parlasul também, aqui pelo Brasil, deputado do Parlasul, e lá a gente tem uma séria dificuldade, dada a ideologia que está aivada ali as discussões dentro
do Parlasul, um domínio da esquerda que trabalha contra o agro, que trabalha contra as nossas pautas, para a gente conseguir ter um local de fala e uma oportunidade de representar os produtores rurais, não só do Brasil, mas de toda a Latinoamérica. O senhor acha que vai ter alguma mudança logo? Já deve ocorrer alguma mudança no agro brasileiro após essa carta, esse compromisso? Eu acho que a gente está conseguindo colocar o Brasil mais uma vez como protagonista, apesar de ser o único país de língua portuguesa aqui nesse bloco todo da América do Sul, né, principalmente. Nós estamos colocando o Brasil mais uma vez como protagonista. Nós somos os maiores produtores, nós temos a maior share de mercado, nós temos uma responsabilidade global gigantesca e nós estamos somando esforços com os nossos vizinhos para que eles nos ajudem. Nós temos diversos projetos que dependem de um país ou de outro, como é o caso da rodovia de Antofagasta, a ferrovia para chegar à ligação com o Pacífico, a possibilidade de passar pela Argentina e pelo Chile, os nossos portos e o escoamento de produção do Paraguai e da Argentina, que passa aqui pelas nossas estradas, pelas nossas ferrovias, que utiliza os nossos portos, a possibilidade de nós trabalharmos nos licenciamentos de produtos, seja de defensivos agrícolas, de fertilizantes, dos próprios bioinsumos, melhorar a legislação e trabalhar em conjunto, já que nós temos quilômetros e quilômetros de barreiras secas que não tem a devida fiscalização e que a gente precisa trabalhar junto, fazendo um grande bloco, por exemplo, livre de febre aftosa sem vacinação, para resolver o problema da peste suína clássica, para a gente resolver o problema da gripe aviária, para a gente poder trabalhar junto nesses acordos de cooperação também na defesa agropecuária. E são muitos temas que a gente pode trabalhar junto e somar esforços. Ninguém cresce sozinho, né? A união faz a força e provavelmente essa cooperação aí vai impactar o mercado global, né? Sem dúvida, jogar sozinho é uma coisa, jogar com um bloco de países é outra. Aproveitar o momento que nós temos mudança de governo na Argentina, que o Uruguai está alinhado conosco, logo, logo, se Deus quiser, o Brasil num alinhamento global melhor, e a gente conseguir avançar nesse sentido para que, como bloco, a gente possa vencer as imposições que só querem ganhar da gente comercialmente. Por exemplo, esse tratado do Mercosul e União Europeia, que o agro tem que ser contemplado, tem que ser atendido e tem que ser valorizado. Mostrar ao bloco europeu, que consome praticamente 15% das nossas exportações do agro, que eles têm que respeitar a maneira como nós produzimos. Isso acontece no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, em todos esses países. Então, é importante que a gente possa jogar em bloco para ter mais força. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima.
tudo controlado desde a mudinha que é plantada. Por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Deputada, a gente fala aqui sobre segurança alimentar, né, que é o que esse acordo visa aí, garantir a segurança alimentar, a sustentabilidade e a transição energética para uma economia de baixo carbono. Eu sei que tudo vai ser desenvolvido ainda, estão elaborando. Como que mais ou menos isso será feito? Veja, na questão das energias renováveis, da transição energética, todos esses países já estão se afastando dos fósseis e fomentando uma matriz energética limpa e renovável, que para o agro é extremamente importante. Hoje nós somos um player importante de etanol de milho, nós já somos o maior de etanol de cana, nós estamos trabalhando muito forte no biodiesel e crescendo todos os dias, eólica, solar e hídrica também crescendo muito, ou seja, a gente tem condições de avançar nesses mercados, assim como os países vizinhos também têm. E a segurança alimentar é sabido e dito pela própria ONU, apesar do viés ideológico, é dito pela própria ONU que o único lugar no mundo, o único país do mundo que nas próximas décadas pode triplicar a produção de alimentos e ter um protagonismo muito maior na responsabilidade da segurança alimentar do mundo é o Brasil. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar de ajuda, nós vamos precisar usar terra degradada, nós vamos precisar resolver problemas de pastagens degradadas, nós não precisamos de desmatamento ilegal para isso, não precisamos de garimpo ilegal, não precisamos de danar o ambiente, pelo contrário. A gente tem condições com muita tecnologia, com muito recurso investido e com muito saber fazer a condição de triplicarmos a nossa produção. E para isso a gente precisa de toda a América Latina, não dá para a gente jogar sozinho, a gente precisa ter cada vez mais essa integração. A própria ONU já reconhece, né, esse protagonismo do Brasil, esse papel que a gente tem aí pela frente, e junto com esses outros países, os países sul-americanos, a região aqui, Brasil e esses países se sobressaem, né? Eles têm uma vantagem em relação aos outros países do mundo. Questão de produção, questão de produzir mais em menos áreas, sustentabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. É só ver os números, né? O que significa nas últimas décadas aí o nosso aumento de produtividade e o tamanho das áreas, né? A gente tem conseguido, com muita tecnologia, tirar cada vez mais produtividade das áreas, com responsabilidade socioambiental, apesar de tudo que a gente enfrenta, né? Acho que isso é importante ressaltar. Nós enfrentamos um momento muito difícil em que temos um governo que só serve para falar mal da nossa produção agropecuária, que trabalha contra nós o tempo todo, e mesmo assim a gente tem crescido, tem avançado e tem feito a nossa parte. O produtor rural do Brasil é resiliente, competente, é tecnificado, sabe o que está fazendo, e essa é a realidade também dos argentinos, é a realidade dos paraguaios, aliás, boa parte dos grandes produtores paraguaios são brasileiros, dos uruguaios, os chilenos fazem sua parte numa terra árida, difícil de produzir. Então a gente precisa respeitar esse know-how dos produtores e fazer com que a gente consiga, na política, evitar problemas ou não criá-los, né? Achar soluções, principalmente nas questões de infraestrutura, de comércio global, internacional, para fazer com que o escoamento da produção ocorra e o produtor rural seja valorizado, fazendo chegar a comida de qualidade na mesa do mundo inteiro. O Brasil exporta alimentos, exporta conhecimento por meio das nossas pesquisas e agora também está exportando essa experiência que na política, que o Congresso, que a frente parlamentar que representa o agro tem, né? Tanto é que por isso que o Brasil está à frente dessa cooperação. Um trabalho que vem de muitos anos, né? Começou lá na década de 80, quando Ronaldo Caiado e tantos outros fundaram a UDR para garantir o direito de propriedade no Brasil. Em 90 resolveram lançar-se candidatos a deputados federais, meu pai foi um deles, o Abelardo Lupion, e começaram em 7
uma bancada para defender os interesses dos produtores, 7 em 513 na Câmara. Hoje nós somos em 350 entre deputados e senadores. Ocupamos um protagonismo importante porque temos as entidades representativas de classe, representativas do setor ao nosso lado, os produtores rurais reconhecendo o nosso trabalho e, sem dúvida, a gente tem conseguido entregar. Né? Nos respeitam e temos o tamanho e a força que nós temos porque a gente entrega resultado. E é para isso que nós existimos. Né? Faço política em Brasília para defender os interesses da produção agropecuária, dos municípios do interior do Brasil e fazer com que o nosso produtor tenha renda, possa fomentar a economia, possa gerar oportunidade, gerar emprego e ser respeitado. Essa é a nossa briga diária e por isso que a gente está exportando esse know-how para os outros países. Respeitado e valorizado, o senhor falou há pouco, né? O produtor rural brasileiro precisa ser respeitado. Inclusive, o próprio brasileiro precisa conhecer a importância desse setor para não cair nessas narrativas que são espalhadas por aí, né? Geralmente financiadas por interesses internacionais que estão sempre de olho aqui justamente na potência que é o Brasil. É uma dificuldade que a gente tem de uma guerra constante de narrativas. Né, bancados por ONGs, por grandes interesses financeiros, econômicos, internacionais, uma guerra concorrencial principalmente. Né, não se iludam que essa briga da União Europeia conosco é por causa do meio ambiente, pelo contrário, é por uma disputa de mercado, assim como os americanos adoram que a gente fique se matando com eles por causa dessa questão da produção agropecuária e a maneira como nós produzimos para eles poderem ocupar mercado. Então, é uma guerra concorrencial. Nossa dificuldade de vencer narrativas que são do próprio governo, narrativas que são da grande mídia, narrativas que são de ONGs, que são bancadas por muito dinheiro, por muito interesse internacional principalmente, e fazer com que o cidadão urbano tenha o conhecimento do que é a realidade de um produtor e o que é a importância da produção agropecuária. Nosso mantra, os números que a gente coloca todos os dias, 1/3 do PIB, mais de 30% dos empregos, mais de 52% da balança comercial, das exportações do Brasil, isso tudo responsabilidade do agro. Aliás, o crescimento positivo da economia única e exclusivamente no nosso setor, apesar de um governo gastador com irresponsabilidade fiscal que tem feito muito para quebrar o país, a gente continua trabalhando, continua sustentando, pagando a conta e fazendo com que a economia gire, né? Gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidade para as pessoas. Isso precisa chegar no cidadão lá na ponta, né? Aquele que está completamente alheio à realidade do país, que acha que o leite vem da caixinha ali na gôndola do supermercado, que não sabe a dificuldade que é a produção agropecuária nesse país continental, com dificuldades regionais gigantescas, com diferenças, com problemas hídricos, problemas climáticos, problemas de seca, problemas de custo de produção e principalmente de infraestrutura e de logística. Nós comandamos o mercado global de commodities, mesmo tendo problema de armazenagem, tendo problema de infraestrutura, tendo problema de legislação ambiental, problema de legislação trabalhista. Isso tudo são desafios constantes que é a nossa obrigação como bancada aqui, como bancada ruralista, como frente parlamentar, resolver. Mas fazer com que um programa como esse, seu, Joyce, ou que a grande mídia nos ajude também a chegar a essa fala, a esse discurso, esses posicionamentos e essa realidade também no cidadão urbano, para que entendam o que é a dificuldade de colocar alimento na mesa das pessoas. O senhor bem colocou que não é uma guerra ambiental e sim concorrência de mercado, né, deputado? Nesse momento, por exemplo, está acontecendo a COP29 no Azerbaijão e está sendo discutida lá a questão do crédito de carbono. O Brasil tem 8% de seu território com lavoura, tirando a pecuária. Países como a França, outros países da Europa estão com 50%, 60%, 70% comprometido, não tem para onde expandir. E o agro brasileiro já é sustentável desde sempre. E eles querem passar justamente, é o que estão discutindo na COP, para passar a conta deles para o Brasil. Ou seja, vão financiar, não somente para o Brasil, mas o Brasil é um dos principais, como esses países não têm mais condições de preservar, eles financiam os países que estão em desenvolvimento para que esses países cumpram a meta deles, né, deputado? Veja, a própria NDC que o governo brasileiro apresentou na COP vai contra o próprio discurso do governo. Né? Nós temos uma preocupação gigantesca, 30% das áreas de preservação no país estão nas mãos dos produtores rurais, estão em propriedade privada, e a nossa briga aqui é para que o produtor seja valorizado por isso. Todo aquele excedente de preservação ambiental que o produtor tem na sua propriedade, acima do que a lei exige, seja na Mata Atlântica os 20%, seja na Amazônia os 80%, mas aquilo que é excedente do que não é obrigação do produtor, ele seja remunerado por isso.
Essa é a nossa briga, para que a gente tenha finalmente o tal do pagamento por serviços ambientais, que a gente consiga ser valorizado, que dê mais uma renda para o produtor e valorize aquele que preserva, aquele que cuida, porque ninguém mais do que nós, produtores rurais, sabemos que a gente precisa de solo, precisa de clima, precisa de água de qualidade para poder produzir bem. Essa COP é mais um dos palcos do globalismo, da agenda global que quer criar diversas dificuldades para os nossos produtores. Eu, inclusive, estou embarcando amanhã para o Azerbaijão, lá para Baku, para poder botar o nosso ponto de vista, para ocupar o nosso espaço, para falar sobre a nossa produção, preocupado com o ano que vem. Porque ano que vem a COP vai ser aqui em Belém do Pará, já estão armando um circo gigantesco para que o agro seja o cardápio. Aliás, do mesmo jeito que estão fazendo hoje no Azerbaijão, que é um dos grandes produtores de petróleo e de combustível fóssil do mundo, uma COP sobre clima, vão fazer aqui para criticar a gente, nós que somos os produtores rurais. Então a gente precisa estar muito bem organizado, precisa ter muito claro os nossos posicionamentos e provar, mostrar com números, com dados e como é a nossa legislação, que nós já cumprimos a legislação ambiental mais difícil, mais restritiva do mundo e mesmo assim nós só crescemos os índices de produtividade, nós temos responsabilidade socioambiental e nós colocamos comida na mesa do mundo inteiro. Então essa é a nossa responsabilidade, fazer com que o nosso discurso chegue na ponta e que a gente consiga ser respeitado por isso. Deputado, quais as principais dificuldades que os países devem superar para alcançar os objetivos da Carta de Brasília? Veja, dificuldades políticas, né? Caso do Chile e do Brasil, governos de esquerda que não valorizam o produtor e não valorizam a produção agropecuária. No caso da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, mais fácil, que estão alinhados ideologicamente também, mas a gente precisa fazer com que a legislação seja modernizada. Hoje, infelizmente, aqui no Congresso Nacional, eu estou agora aqui na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, brigando por nós e deixando claro que não vamos aceitar a legislação que seja ruim ou maléfica para os produtores rurais e a produção agropecuária. E a gente tem feito isso todo dia, sendo muito mais reativo do que propositivo, infelizmente. Mas a gente precisa conseguir virar essa página, seja no Brasil, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, na Argentina, fazer com que os governos respeitem os nossos produtores e que as nossas bancadas consigam ser propositivas para melhorar a legislação e fazer com que o produtor não tenha os empecilhos, aquela fala que político adora, de que da porteira para dentro, o produtor dá conta, da porteira para fora a gente tem que resolver. Infelizmente, a política tem se metido da porteira para dentro e isso tem gerado muito problema. A gente precisa conseguir resolver essas arestas para continuar avançando. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Revista Oeste está prestes a alcançar um marco histórico. 100 mil assinantes em apenas 4 anos de existência. Mas para chegar nesse objetivo, precisamos da sua ajuda. Torne-se um assinante da Revista Oeste. Graças à sua assinatura e àquela de outros 100 mil brasileiros, estamos conseguindo manter a nossa revista em plena atividade, conseguindo chegar no mesmo patamar das revistas que demoraram décadas para alcançar esse número de assinantes e também garantimos o nosso trabalho de jornalismo livre em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do livre mercado, em defesa dos valores que a Revista Oeste representa. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Deputada, ainda é recente, porque essa cúpula foi agora recentemente, né? E o senhor está agora a caminho da COP29, vai estar mais em contato com outros países, mas o senhor está sempre viajando, sempre está em contato com outros políticos, outros interessados no agro. Como que o mundo recebeu essa notícia e respondeu a essa notícia dessa cooperação aqui dos países? Eu acho que foi muito positivo, né? Tem vários países querendo participar também, né? Já recebemos recados de produtores da Bolívia, produtores da própria Venezuela, da Colômbia, pessoal do México, que é uma reunião conosco. Então, para a gente conseguir nos unir nas nossas dificuldades, né? Trabalharmos juntos para enfrentar os gargalos que nós enfrentamos como latino-americanos, na responsabilidade que nós temos de produção de uma agricultura tropical que consegue ter vantagens estratégicas de localização geográfica, de clima, conseguindo fazer até 3 safras, quem planta em 2 regiões até 4, né? A possibilidade da gente avançar cada vez mais na nossa produtividade, na nossa produção. Tem sido muito positivo o recado vindo desses países,
né? Mas obviamente que a gente tem as resistências também, né? Tem um bando de ongueiro aí, de gente que trabalha contra nós todos os dias, que fica indignado. Mas a gente tem que ir vencendo essas arestas aí, fazendo com muito jogo de cintura os fatos consequentes de uma iniciativa como essa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma pergunta para o deputado, manda para a gente, grave com o celular na horizontal, o número para enviar o vídeo está passando aqui. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui, volte sempre. Muito obrigado, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e pela disposição. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.